Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre como lidar com as emoções. O primeiro passo para a gente lidar com a emoção dos nossos filhos, ou até mesmo com a nossa emoção, porque sempre que a gente vai falar sobre a educação emocional dos nossos filhos, a gente aprende muito, não é mesmo? Então, eu aprendi muito no meu processo de estudo aí a respeito de inteligência emocional, voltadas para a criança. Eu fui me aprofundando cada vez mais em englobar uma educação emocional familiar. Não adianta a gente ter o conhecimento e passar só para a criança. A gente precisa viver esse conhecimento, a gente precisa praticar esse conhecimento, né? Então, é o famoso transformar conhecimento em sabedoria. O conhecimento é a informação em si e a sabedoria é a prática, é fazer disso a nossa rotina. Então, aqui, o objetivo maior é uma educação emocional familiar. Como que a gente faz esse passo a passo de lidar com essas emoções? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber qual é a necessidade daquele momento, qual que é a necessidade do seu filho naquele momento. Então, uma criança que está mordendo, que está batendo, que está gritando, que está se jogando no chão, independente da idade, tá bom? Qual que é a necessidade dessa criança? Por que ela está fazendo isso? Qual que é a emoção que está escondida ali atrás? Qual que é o desejo dessa criança que não foi atendido e que fez com que essa explosão acontecesse? Veja só, aqui a ideia é observar, identificar, perceber qual é o desejo e não facilitar ou servir ou permitir que isso aconteça, que o desejo aconteça. Então, assim, a minha criança tá tendo um ataque de explosão porque ela não quer almoçar e ela quer se entupir de bala e de doce. Isso daqui, infelizmente, a criança vai ter que lidar com essa emoção, ela vai ter que lidar com essa situação, porque nós não vamos ser permissivos de dar um prato de doce para a criança e falar, tudo bem, come o doce, não precisa comer o seu almoço, não precisa almoçar hoje, pode só se empanturrar de doce, né? Há uma responsabilidade aí em relação à saúde dessa criança. Então, a questão não é dar para a criança aquilo que está sendo a necessidade emocional dela, tá bom? É só identificar. Ele está tendo esse ataque porque ele quer comer o doce e eu não deixei. Então, tá bom. A necessidade da criança é, eu quero o doce nesse momento. Então, quando a gente já identifica o porquê, fica mais fácil da gente seguir os outros passos para lidar com essas emoções. E até a gente identificar, é importante, tá? Isso, vamos supor que você não saiba o que está acontecendo realmente com o seu filho, por que ele está se comportando daquela forma. A gente precisa escutar a criança, tá? De acordo com a perspectiva dessa criança e não com a nossa perspectiva. Tá bom? Porque muitas vezes a gente vai olhar para essa criança e vai falar, mas que bobeira, tá fazendo um dramalhão por causa de um negócio tão bobo, de um negócio tão simples, nem tem por que magoar, chatear essa criança por causa disso. Mas se a gente fala isso para a criança, a gente está ensinando a ela que o sentimento dela é inadequado, que o sentimento dela não tem importância. Então tem outras formas da gente explicar isso, da gente mostrar para a criança que é fácil ou que é simples resolver aquela questão na vida dela, mas sem desprezar ou sem desmerecer aquele sentimento dela nesse momento, tá bom? Então precisa ter um sentimento, precisa ter uma relação de empatia com a criança, de ouvir, de prestar atenção, de compreender e de se colocar no lugar dela, tá? Então, uma criança de 5 anos, ela viu um bolo, ela quer comer o bolo e ela não quer comer o arroz, o feijão, a carninha, ela quer comer aquele bolo. Então, assim, uma criança de 5 anos, claro que ela vai preferir um doce, uma tranqueira, claro que ela vai preferir brincar, mas nem por isso nós vamos deixar ela fazer tudo aquilo que ela quer. Afinal, ela é a criança da relação, né? Ela é a pessoa que está em desenvolvimento emocional, amadurecimento emocional, ela é a pessoa que está sendo ensinada. Então, a nossa responsabilidade é realmente explicar, orientar, proteger e zelar pela saúde dessa criança, tá? E é aquilo que a gente conversa toda aula. Todo sentimento é válido, mas todo comportamento
Não é válido. Qualquer comportamento não é válido, tá bom? O segundo passo, então, pra gente lidar com a emoção dessa criança é validar o sentimento, tá? Então é a gente falar para essa criança: filho, eu entendo o que você está me dizendo. Eu entendo o que você está sentindo. Filho, eu imagino que deve ser muito difícil e muito ruim sentir isso, não é mesmo? Não use frases do tipo: não precisa chorar, isso é bobeira, não é pra tanto, nem foi nada, porque aí a gente está desmerecendo a emoção, o sentimento dessa criança, tá? Isso não é positivo para ela, principalmente a longo prazo. Então a gente fala: tudo bem, eu entendo, eu compreendo, mas a gente pode lidar de outra forma com essa situação. Vocês entendem a diferença? Eu não preciso desmerecer o sentimento do meu filho, eu não preciso não me colocar no lugar do meu filho para educá-lo, para mostrar que existe outra forma, tá bom? Porque imagina que você, adulto, você chega para me contar alguma situação, então vamos supor: ai, poxa, eu tava esperando meu marido para jantar, e aí de repente ele chegou em casa e falou: ah, não, eu já comi na rua com meus amigos quando eu saí do trabalho, e eu fiquei super chateada porque eu fiquei esperando ele, eu criei expectativa, eu queria jantar com ele, eu queria conversar, e ele nem me deu bola. Imagina que eu viro e falo assim: ai, mas que bobeira, você tá triste por causa disso, vai comer a sua comida, vai deitar, vai dormir, amanhã vocês conversam, vocês têm uma vida inteira para conversar. Então assim, como que você vai se sentir em relação a isso? É uma coisa simples, é uma coisa pontual, é uma coisa que sim, pode até ser resolvida, interpretada, analisada de uma forma menos dolorosa, mas imagina que eu falo pra você que é uma bobeira o que você tá sentindo. Isso é muito ruim, né? Sempre que a gente tá nessa posição, mesmo adulto, é muito ruim quando o outro não valoriza. Ou imagina que você tá conversando com o seu marido e que você tá explicando uma situação pra ele, que você tá falando de um sentimento seu, de uma necessidade sua, e o seu marido não tá nem aí, fala: ai, que bobeira, nossa, isso é uma reclamação tão à toa, ou ai, nossa, não, isso é tão pequeno, e ele desvaloriza o que você está sentindo. Então, o processo de empatia, ele é muito funcional para a gente conseguir explicar e orientar os nossos filhos, tá? Então, quando a gente se coloca no lugar deles, a gente vê que até na vida adulta, a gente não gosta quando outras pessoas desmerecem os nossos sentimentos, né? Quando outra pessoa inferioriza os nossos sentimentos. Então, nós não vamos fazer isso com os nossos filhos. Eu te entendo, tá tudo bem, eu tô aqui com você, eu tô compreendendo a sua emoção, eu tô compreendendo o que você está me falando, eu tô compreendendo o que você está demonstrando, mas nós podemos lidar com isso de outra forma. E aí, é muito interessante porque nós passamos para o terceiro passo, que é o de nomear as emoções. Gente, isso é muito importante, tá? No processo de lidar com as emoções e no processo de ensinar sobre emoções também, tá bom? Então, nós precisamos nomear as emoções para que os nossos filhos comecem a compreender o que está acontecendo. Filho, eu estou entendendo, eu estou observando, eu estou te vendo, você está muito bravo porque aconteceu tal coisa. Você está muito triste porque aconteceu tal coisa. Você está se sentindo enciumado. O nome disso que você está se sentindo é ciúmes. Você está com ciúmes do seu irmãozinho que chegou e você está tendo que dividir um espaço que sempre foi só seu. Então é muito importante que a gente já dê nomes àquilo que eles estão sentindo. Porque é por isso que hoje em dia, com os meus adultos, com os meus pacientes, que eu pergunto: o que você sentiu nessa situação? E eles não sabem explicar, eles não sabem nomear as suas emoções, a não ser que seja uma coisa muito clara, muito nítida, que seria o quê? Basicamente, alegria, tristeza e raiva, tá? Então, quando fica dentro desses três, é mais fácil nomear. Mas outras situações é muito difícil as pessoas entenderem quando elas estão sendo possessivas, controladoras, quando é um ciúme doentio, quando é um ciúme possessivo, quando é um ciúme de posse, tá? Então assim, quanto mais cedo a gente entrar em contato com os nomes das emoções, mais a gente vai começar a entender os momentos em que a gente se sente excluída, os momentos que a gente se sente rejeitada, os momentos em que a gente se sente desrespeitada,
tá? Então tudo isso são emoções que fogem ali da paleta, né, mais tradicional, que é raiva, alegria, tristeza, vergonha, medo, né? Então assim, tem várias outras emoções aí que precisam ser nomeadas e que se tornam cada vez mais difíceis de ser nomeadas, e que se a gente fizer esse treinamento desde cedo, facilita esse processo de identificação da emoção. Além de que tem estudos já que mostraram pra gente que quando a gente nomeia a emoção, a gente reduz 50% da atividade cerebral, ou seja, a gente diminui 50% a intensidade dessa emoção na nossa vida, só pelo fato de nomear. Acredita? Isso já traz uma calma pra gente, isso já traz uma sensação de descobrir o que é. Então traz um desaceleramento mental pra gente, um desaceleramento cerebral da gente. Então, mais um benefício de nomeação de emoções. Se você tem dúvida sobre como fazer isso, então como que eu nomeio as emoções do meu filho, por exemplo, né? Primeiro a gente tem que treinar com a gente. Você sabe nomear as suas emoções? Você sabe identificar o que você sente? Aqui também é uma grande oportunidade de você fazer essa autoanálise, tá? De você ter esse autoconhecimento. Mas no caso dos seus filhos, observando. Observe o que está acontecendo com o seu filho. Filho, eu estou observando, você está muito bravo porque você não está conseguindo montar o seu jogo. Você não está conseguindo montar o seu Lego. Você está ficando irritado. Você consegue perceber? Então você está batendo mais vezes as pecinhas, a sua feição mudou, você está bufando. Então você começa a sinalizar para o seu filho os movimentos, as expressões, o comportamento dele. Você só precisa descrever o que ele faz. Então observa como ele está lidando, descreve para ele como ele está lidando e nomeia essa emoção. E depois de nomear essa emoção, a gente sempre acaba, no processo de orientação, tá bom? Então a gente faz todo o passo a passo e sempre orienta. Filho, tá tudo bem? Já entendi, você tá assim, nomeei, você está bravo, você está com ciúme. E aí você faz o processo de estimular o cérebro superior do seu filho, que você pode fazer perguntas. Como você pode lidar com essa situação? Qual é outro comportamento que você pode ter diante dessa situação, tá? Ou então você faz já a orientação direta. Que tal fazer assim? Que tal beber um copo de água, tomar um suco? Que tal sair um pouco lá fora, respirar um pouco de ar puro? Que tal fazer outra atividade agora? Daqui a pouco você volta para essa. Que tal a gente conversar, tá? Você pode dar opções para a criança também, porque lembrando que a criança, ela não vai trazer informações claras, tá? Ela não vai fazer construções sólidas, claras, de estratégias. Isso é você, adulto, que vai fazer. A gente estimula para que ela comece a pensar, mas ela está em aprendizado, tá? Ela tem que aprender sobre isso, quais são as opções que ela tem. Então você oferece as ferramentas, tá? Você pode falar tudo isso que eu acabei de explicar, né? Dar todas essas opções, né? A gente pode conversar, a gente pode dar um abraço, você pode ficar um pouquinho quieto, um pouquinho em silêncio, você pode brincar com outra coisa, enfim, tá? Ofereça opções de acordo com a sua realidade, com a sua dinâmica familiar, para que essa criança saiba nas próximas vezes o que ela pode fazer. E é por isso que a inteligência emocional, ela abre muitas portas, se não todas as portas da vida de uma criança lá no futuro. Porque se tornam crianças, se tornam adultos mais confiantes, mais seguros, mais determinados, mais focados, mais resolvidos em relação às suas emoções dentro e fora do contexto familiar. Então eu espero que as orientações, que o conhecimento de hoje desse vídeo, dessa aula, seja uma ferramenta que vai trazer muito sucesso no seu processo de criar e educar os seus filhos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.